Muito bom dia mesmo de Levi Lafetá. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez assistindo a mais um vídeo do canal Levi Lafetá. E repito, se eu apareço pouco para falar com vocês, é porque eu procuro falar coisas importantes para que possamos trocar conhecimentos. E hoje eu venho aqui, mais uma vez, fazer uma crítica a determinados radialistas e jornalistas que estão batendo ainda no treinador Kudê, porque ele está fazendo rodízio nas escalações do Galo. Então eu vou dar uma explicação aqui para o senhor e para a senhora, para os senhores que interessam realmente em conhecer o futebol. Vou dar uma explicação por que o Kudê está fazendo o rodízio. O Kudê é um professor novo dentro do Galo. O Kudê entrou e logo a seguir o Galo transferiu vários jogadores para outros clubes e contratou outros jogadores. Então, há necessidade que haja, por parte do Kudê, a ministrar aulas do que aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Façamos de conta que o senhor que está aí do outro lado da telinha vai fazer um curso de vestibular para fazer um concurso. No curso de vestibular, o professor ensina tudo que será possível acontecer numa prova de vestibular. Se acontecer desta forma, o aluno vai proceder desta forma. O futebol não tem diferença. Se o Kudê tem um elenco praticamente de 20 jogadores, ele tem que fazer o rodízio não só por motivo físico, mas também para que todos entendam o que ele deseja durante uma partida de futebol, que é exatamente o momento que aquele aluno do vestibular está sentado lá para prestar prova para medicina, para direito. E aí o aluno abre, né, a prova e vai ver se durante o curso ele aproveitou as aulas. Então o que acontece? Vou dar um exemplo. Todo mundo está elogiando o Abel Ferreira. O Abel Ferreira ficou muito tempo também quebrando a cabeça para poder passar para os jogadores, que praticamente são os mesmos. Não houve mudança. Não houve mudança tão forte como aconteceu no Galo. Então, o que vocês reparam é exatamente o Abel Ferreira só levanta para brigar com o árbitro. Ele não levanta, ele não fica gritando para os jogadores, igual o Sampaoli fica, igual o Fernando Diniz fica, gritando, às vezes até falando palavrões. O Kudê não. O Kudê está nesse momento de falar com os jogadores
relembrar o que foi treinado durante a semana, durante a partida. E aí o que acontece? Se ele passar para todos os jogadores do elenco o que ele deseja, durante uma partida, ele vai olhar para o banco, vai colocar 2, 3, e aqueles já sabem o que devem fazer. E como é que ele vai testar um jogador se ele aprendeu e apreendeu? Que há uma diferença do que foi ensinado. É jogando, é disputando com o adversário. Porque às vezes a aula do Kudê ou de qualquer outro treinador, essa aula ela é dada contra exatamente aqueles que fazem parte do elenco. Ou seja, entre aspas, titulares contra reserva. Isso era 1900 antigamente. Por que era 1900 antigamente, quando eu falo que era antigamente? Porque o futebol chegou a um ponto, aliás, chegou a um ponto agora de fazer 5 substituições. Antes não podia fazer nenhuma substituição. Então a mentalidade do treinador era diferente. A mentalidade do aluno, jogador de futebol, era diferente. Muito diferente. Entretanto, naqueles tempos, o que acontecia? Não existiam tantos torneios para serem disputados. As equipes iam para o Nordeste, para o sul do país, para fora, fazer amistosos. E nesses amistosos existia uma cláusula contratual que poderiam substituir 3, 4, até 5 jogadores, porque eram amistosos. Mas durante as partidas oficiais, antigamente não existia substituição. Então agora, o Kudê tem que treinar todos, para que todos entendam. Então aquele jogador, por exemplo, vou dar um exemplo, o Ademir. O Ademir fez um sucesso extraordinário no América. Foi o líder, foi o artilheiro. E chegou no Galo, ele não conseguiu se adaptar ao esquema do Kudê. O que aconteceu? Muita gente, mas o Ademir jogava muito, e por que não está jogando? Porque ele não entendeu, ele não encaixou no esquema do Kudê. Não houve má vontade do Kudê. Simplesmente o Kudê queria um jogador que se apresentasse como agora o Pavon está se apresentando. Aí vem aqueles jornalistas que fazem programa de rádio, que, desculpa a expressão, não tem nenhum conhecimento disso tudo que eu estou lhe falando aqui, meu caro senhor. Então o treinamento ele tem que existir, mas tem que existir também a prova, e a prova é na hora do jogo oficial. Quantas vezes o senhor ou a senhora já tiveram a oportunidade de assistir, com 17, 18 minutos do primeiro tempo, um treinador tirar um jogador? É porque ele não entendeu qual é o esquema. Ele não entendeu e ele não se adaptou àquilo que o treinador quer. Porque nem todo jogador é inteligente. Nem todo jogador é inteligente. Então, o que acontece? Acontece exatamente que vêm os comentaristas e só fazem, sabe o quê? Tumultuar, criar um clima pesado entre treinador e torcedor. Porque o torcedor, ele quer conhecimento, ele quer ouvir de quem entende. E o que eu estou falando aqui é muito simples. É muito simples. E só para finalizar, por que às vezes o treinador
coloca uma equipe diferente, como aconteceu agora. O Cudê colocou uma equipe diferente contra o Aliança de Lima. Mas por que colocou? Porque o Cudê, ele leu o esquema tático do Aliança, ele estudou, ele viu vídeos. Então ele tem o jogador para fazer aquele trabalho que ele deseja. Aquele trabalho que ele deseja. Então, não adianta, por exemplo, no jogo do Aliança, ter, por exemplo, o Alan, que está em tratamento médico, que só sabe tocar a bola para trás e tocar a bola na horizontal e não na vertical. E o que aconteceu? Ele escalou um time tremendamente ofensivo. Quantas bolas o Aliança chutou ao gol do Galo? 2. E quantas bolas o Galo esteve lá na frente do gol? Mais de 30. Se porventura o placar não for de 8-0, ora, não é o poder. Não é o poder. É a falta de tranquilidade de quem vai chutar ao gol. A falta de tranquilidade, a concentração que é importante. Até para você atirar, não tem aí essas escolas de tiro? Pois é, você tem que prender a respiração e, bater. Então, eu quero lhes dizer o seguinte, que não existe, o rodízio, ele é para todos os jogadores. Aí tem uma corrente aí que fala, o Jesus, quando treinou o Flamengo, mantinha a mesma equipe. Mentira! Ele mantinha exatamente a base, uma base que ele criou, de jogadores que naquela época estavam jogando o fino da bola. Mas ele fazia rodízio, sim. Ele fazia rodízio, porque exatamente a base entendeu com rapidez o que ele queria. Então, meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui para transmitir, para passar para os senhores, para conversar com os senhores, a minha experiência. E a minha experiência está naquele blog que eu já repeti aqui várias vezes, Bureau Sportif Lafetat, que está aqui embaixo. Entrem lá para o senhor ver um pouquinho, para a senhora ver também um pouquinho do que eu já fiz pelo futebol e para o futebol. Então, esses jornalistas, radialistas que não se aprofundam, entendeu? É porque são amigos dos donos das emissoras de televisão, de rádio, entendeu? Então não estão preocupados em aprofundar. O que eles querem é ocupar um espaço para colocarem anúncios. E falam aquilo que querem falar. E eu estou aqui para exatamente passar para os senhores. É por isso que esse canal é A Notícia por Outros Olhos. Por outros olhos, a notícia por outros olhos. Bem diferente de ficar. Eu acho que o Cudê não deveria colocar fulano, nunca chutou uma bola, meu amigo. Como é que o senhor vai aceitar? Como é que o senhor vai aceitar, amigo ou amiga? Como é que os senhores vão aceitar que alguém entre na cozinha na hora que você está cozinhando e esse alguém nunca pegou numa colher e nunca lavou um garfo? Bom dia mesmo de Levi Lafetat. E amanhã, Atlético Mineiro e Botafogo no Rio de Janeiro. Grande partida. Aqui é o jornalista Levi Lafetat,
radialista, administrador de empresa, bacharel em Direito e general manager de futebol. E aquele abraço, e o meu recado está aqui, logo abaixo. Um abraço, tudo de bom para os senhores e um feliz final de semana.